Olá pessoal, tudo bom? Magno aqui, né, professor de física, e hoje a gente vai falar sobre a energia mecânica, né? A energia mecânica, que é uma energia que é constituída da soma da energia cinética mais a energia potencial, tudo bem? Bom, primeiramente vamos relacionar a questão entre trabalho e energia. Matematicamente falando, o trabalho, nós vimos no tópico anterior, o trabalho ele é medido em joules, né? No sistema internacional, a unidade de medida do trabalho é o joules. E como o trabalho mede a quantidade de energia que se transfere ou retira de um sistema ou de um determinado corpo, nós também vamos medir a energia no sistema internacional em joule. Então, toda vez que eu resolver um problema de física e estiver me pedindo calcule trabalho, a unidade que eu vou colocando no sistema internacional, joule, J maiúsculo. E se eu estiver calculando a energia mecânica, seja cinética, potencial, que a gente vai ver, a energia vai ter também a unidade medida em joule. Justamente porque esse primeiro parágrafo que eu escrevi aqui, ele mostra para a gente o seguinte: trabalho é medido em joule, e trabalho é quem mede a quantidade de energia que se transfere ou retira de um sistema, né, ou de um determinado corpo, também vai ser medido em joules. Tudo bem? Bom, nós vamos estudar agora, a partir de agora, sistemas mecânicos. Por isso, a energia em foco, a energia que nós vamos estar trabalhando é a energia mecânica. E a energia mecânica ela pode apresentar-se sob duas formas: energia cinética ou energia potencial, ou energia cinética e potencial ao mesmo tempo, tá bom? Já a energia potencial, não fui eu que inventei, ela pode aparecer de duas formas: gravitacional ou elástica. Gravitacional e elástica. E aí eu fiz aqui uma apresentaçãozinha, né, uma representação mais fácil para a gente conseguir entender isso de uma maneira mais simples. Bom, a energia mecânica é dada por EM, E de energia, M de mecânica. Ela é constituída da soma da energia potencial, EP, mais a energia cinética, EC. Por contrapartida, a energia potencial ela pode se apresentar-se de duas formas: na energia potencial gravitacional, EPG, ou na energia potencial elástica, EPE. Então, se eu quero descobrir a energia mecânica de um sistema em um determinado instante, o que eu preciso saber? O que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar a energia potencial gravitacional naquele instante, a energia potencial elástica naquele instante, e somar com a energia cinética naquele instante. Ou seja, a soma das três formas de energia que aqui eu acabei de mostrar vai ser igual à energia mecânica. Tudo bem? Em alguns momentos, nós vamos ter somente energia na forma cinética. Não vai aparecer na forma potencial. Em outros momentos, eu vou ter só energia na forma potencial e gravitacional. Não vai aparecer potencial elástico e nem potencial cinético, porque elas serão zero. Mas vai ter momentos que eu vou poder ter as três energias ao mesmo tempo. Aí eu preciso sempre lembrar que a energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética. E para encontrar a energia potencial, eu vou precisar somar a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica. E aí, somando essas três energias, eu vou ter, então, a energia mecânica. Tudo bem? Então, nós vamos começar agora trabalhando com a energia cinética. Bom, a energia cinética é, na verdade, a energia do movimento propriamente dito. Ou seja, a energia cinética está associada ao movimento. Então, um corpo ele vai possuir energia cinética somente se ele existir, possuir massa. E energia cinética ter velocidade. Então, ou seja, a energia cinética ela vai depender da massa do corpo, porque ele precisa existir. E automaticamente ele precisa também da velocidade do corpo, porque precisa estar em movimento. E a grandeza física que está relacionada diretamente com o movimento é a velocidade. Então, para calcular a energia cinética, eu preciso fazer uso desta equação matemática aqui. EC representa energia cinética e vai ser medida em joules, porque energia vai ser medida em joules, como nós vimos no slide anterior aí. Então, a energia cinética é igual à massa
vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Olha, repare que m representa a palavra massa, que vai ser medido em quilogramas. E v representa a palavra velocidade, que vai ser medido em metros por segundo. Se eu quiser encontrar a energia cinética de um corpo, eu preciso multiplicar a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividir depois por 2. Tudo bem? Vamos resolver um exercício agora, no próximo slide, para fixar essa equação. Bom, nós temos aqui a lista 5, nós vamos resolver o exercício número 5 da lista 5, que diz assim: qual a energia cinética de um veículo de 700 kg de massa, quando sua velocidade é de 20 metros por segundo? Então eu vou tirar os dados do problema. Quais são os dados desse problema? O que o problema me deu? Bom, o primeiro dado que o problema informa é a massa. O veículo possui 700 kg de massa, a massa do veículo 700 kg. O segundo dado é a velocidade. Bom, a velocidade é igual a 20 metros por segundo, e é a velocidade com que ele está se deslocando, a cada segundo ele anda 20 metros. E o que o problema pede é a sua energia cinética, o EC. Bom, qual é a equação que me permite fazer o cálculo da energia cinética? A equação é essa daí. Ó, EC igual a mv ao quadrado sobre 2. E aí eu pego e substituo a parte numérica. Da massa eu ponho 700 no lugar de m, e da velocidade eu ponho 20 no lugar de v. E aí, então, eu tenho, a partir de agora, uma expressão numérica, né? Eu preciso resolver essa expressão numérica aqui para achar o valor da energia cinética. Mas notem que eu tenho uma multiplicação, uma potenciação e uma divisão. De acordo com as regras da matemática, a gente costuma sempre executar primeiro a potenciação. Então, o que eu faço? 20 ao quadrado. O que é 20 ao quadrado? É 20 vezes 20, que dá 400. Depois que eu tenho multiplicação e divisão, eu vou multiplicar ou eu vou dividir, eu prefiro fazer assim, ó. Multipliquei 700 vezes 400, 7 vezes 4, 28, adiciono o número de zeros, são 4, ao número que eu encontrei, no caso dá 280 mil, e eu vou dividir por 2. A energia cinética, então, fica igual a 140 mil joules. Olha, 140 mil joules, tá? Vamos para um outro exercício agora. O exercício número 6 da lista número 5. Né? Então, continuamos na lista 5, exercício número 6. E o problema aqui diz o seguinte: qual a energia cinética de um carro com massa 1.500 kg que viaja a 20 metros por segundo? Então, olha, quais são os dados que o problema me ofereceu? Vamos lá. Primeiro, a massa, 1.500 kg. Segundo, a velocidade, 20 metros por segundo. E o que o problema quer? A energia cinética. Olha, qual é a expressão? É C, né, igual a mv ao quadrado sobre 2. Então, em cima dessa expressão matemática, eu vou fazer o cálculo da energia cinética, que é o que o problema pede aqui. Então, substituo os dados numéricos na equação, m 1.500 no lugar de v, 20 ao quadrado, sobre 2. Executo o quadrado, 20 vezes 20 dá 400, multiplico 1.500 vezes 400, que dá 600 mil, e depois divido por 2. Um total, energia cinética, 300 mil joules. Né? Vamos fazer um outro exercício para fixar mais ainda. O exercício número 7 da lista número 5. Qual a massa de uma pedra que foi lançada com uma velocidade de 5 metros por segundo? Sabendo-se que, neste instante, ele possui uma energia cinética de 25 joules. Então, ou seja, a massa da pedra é o que se pede. Dá a velocidade da pedra. E, ao mesmo tempo, canta para a gente o valor da sua energia cinética. Então, aqui vai mudar um negocinho, né? Porque o que eu quero aqui não é energia cinética, porque a energia cinética foi dada. O que eu quero aqui, na verdade, é calcular a massa dessa pedra. Então, quais são os dados? O que eu vou puxar desse problema? Vamos lá, ó. Primeiro, a massa eu não sei, então, interrogação na massa. Massa, interrogação nela. Qual a energia cinética que essa pedra tem? 25 joules. E qual a velocidade dessa pedra? 5 metros por segundo. Qual é a equação que eu vou usar? É a mesma. Energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Né? Então, agora eu vou substituir os valores na equação. Ora, notem que no lugar de EC eu estou colocando 25 joules. Né? E no lugar de M,
eu continuo com M, porque eu não sei o valor de M. M é quem eu quero a massa da pedra. Qual a massa da pedra? E no lugar da velocidade eu coloco 5. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou executar a continha. O 2 que está dividindo aqui, aí pessoal, olha só, isso aqui é a resolução de uma equação, concorda? Eu tenho que resolver essa expressão aqui, é uma equação, porque o x da minha questão aqui é a massa, é o m, eu não botei x no lugar de m, eu continuo com m, mas o que eu quero resolver é o m, né? O m se mantém. E tem várias formas de se resolver isso. Eu vou resolver dessa forma. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 que está dividindo e vou passar para o outro lado multiplicando. Então, ó, reparem que o 2 que estava aqui embaixo dividindo, ele passou para o outro lado multiplicando o 25. Vou executar o 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá quanto? Dá 25. Agora, o que eu faço? Ó, eu corto 25 de um lado com 25 do outro. Sobra para mim o quê? Que m igual a 2. Então, m igual a 2 kg. É uma forma bem simples de resolver essa equação. Vocês podem ter outra forma de resolver, mas o que é legal na matemática é que, independente da forma que vocês escolherem, vocês vão chegar, ou têm que chegar, ao resultado onde a massa desta pedra mede 2 kg. Tudo bem? Vamos fazer o último dessa etapa aqui de energia cinética agora, que é o exercício número 8. Diz assim, a energia cinética de um corpo de 1.800 joules e possui a massa de 2 kg. Então, existe um corpo de massa 2 kg, cuja sua energia cinética é dada e vale 1.800 joules. Ele quer que determine a sua velocidade. Então, ó, deu a energia, deu a massa e pede a velocidade. Vamos para os dados. Ó. A massa, 2 kg. Opa, está aqui. A energia cinética, 1.800 joules. Opa, está aqui. E o que ele quer? Ele quer a velocidade, o V. Então, agora eu vou usar a mesma equação matemática, porém eu vou ter que trabalhar ela um pouquinho diferente. Né? Então, ou seja, a energia cinética mede 1.800 joules. Boto no lugar da energia cinética 1.800 joules. No lugar da massa, eu ponho 2 por 2 vezes V ao quadrado sobre 2. Por que o V ao quadrado sobre 2 eu mantenho? O V ao quadrado? Porque V é quem eu quero. Então, é o x da minha questão aqui. Agora eu corto 2 de cima com 2 de baixo, divido, né? 2 por 2 vai dar 1, cancelo eles, e eu tenho que V ao quadrado igual a 1.800. Então, V ao quadrado igual a 1.800, só invertir aqui para ficar melhor. Eu quero um número que, multiplicado por ele mesmo, dê 1.800. Então, eu tenho que extrair a raiz quadrada de 1.800. Como na prova não vai poder ser usada a calculadora, eu vou fazer o seguinte, eu vou desmembrar o 1.800. 1.800 é a mesma coisa que 2 vezes 9 vezes 100. Magno, por que você fez assim? Porque se eu estou extraindo a raiz quadrada desses números 2, o do 9 e o 10, eu tenho que encontrar números que têm raiz quadrada exata, porque aí eu tiro eles do radical. O 9 tem raiz quadrada exata, o 100 tem raiz quadrada exata, o 2 não. Mas eu posso tirar o 9, raiz de 9 dá 3. Ó, raiz de 9 dá 3. O 100, raiz de 100 dá 10. Tanto o 3 e o 10 saíram porque o 9 e o 100 têm raiz quadrada. Está aqui. O 2 não tem raiz quadrada exata. Então, eu mantenho ele dentro da raiz. E aí, o que acontece agora? Ó, raiz quadrada de 2 vezes 30 em metros por segundo. Ou seja, qual é o valor da velocidade? 3 vezes 10, 30 vezes raiz de 2, 30 raiz de 2 metros por segundo é a velocidade desse corpo. Ok? Então, aqui a gente fecha a lista de exercícios número 5, nos 4 exercícios referentes à energia cinética, e a gente vai para o próximo tópico agora. Fechou? Vamos lá. Bom, pessoal, agora aqui, nesse slide, a gente vai juntar matematicamente a ideia de trabalho e energia. Matematicamente. A gente sabe que trabalho é a forma pela qual nós transferimos ou retiramos energia de um sistema, né, ou de um corpo. E a energia é aquilo que um corpo precisa ter, possuir, para que ele possa realizar trabalho. Então, no nosso capítulo 3, continua da mesma, vamos continuar falando da mesma coisa, só que agora a gente vai adicionar a matemática das coisas. E aqui nós temos o seguinte exemplo. Eu tenho um corpo de massa M, que está numa situação 1, com uma velocidade V1 aqui nesse momento, e sobre ele tem uma força F aplicada na mesma direção e sentido do movimento. Tudo bem? Esse corpo, então, sofre um deslocamento D, mas só que ele ganha velocidade. Sua velocidade de V1 passa para ser V2. Por quê? Porque essa força vai acelerar essa massa.
uma aceleração positiva, o corpo vai ganhar velocidade. Obviamente, se esse corpo ganhou velocidade, foi por causa do trabalho dessa força. Mas se o corpo ganhou velocidade por causa do trabalho dessa força, o corpo ganhou energia cinética. E esse aumento de energia cinética se deve ao fato do trabalho dessa força nesse deslocamento. Tranquilo? Então, nós dizemos, a partir de agora, que existe uma relação matemática entre o trabalho dessa força executado com a variação dessa energia cinética, que tem a ver com a variação da velocidade. Sendo assim, nós podemos definir o teorema da energia cinética. O que diz o teorema da energia cinética? O trabalho resultante, o trabalho da força resultante sobre um corpo é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Gente, energia cinética final é eu pegar a massa vezes a velocidade ao quadrado, só que a velocidade no final, e dividir por 2. A energia cinética inicial, gente, é a massa vezes a velocidade no início, que V1 ao quadrado, sobre 2. Então, essa conta, essa equação aqui é a energia cinética final. E essa daqui é a energia cinética inicial. Se eu subtrair a energia final cinética menos a energia inicial, eu tenho quanto ganhou de energia. E esse ganho de energia é responsável pelo trabalho dessa força resultante. Poderia ter perdido também, basta a força ser no sentido contrário, para em vez de o corpo ganhar velocidade, o corpo diminuir a velocidade, tudo bem. Mas eu sei de uma coisa, a partir de agora, eu tenho como mensurar o trabalho de uma força com a injeção ou retirada de energia cinética do meu sistema, matematicamente. Tudo bem? Então vamos fazer um exercício lá da nossa lista número 5, para fixar isso aí. Ó. Exercício número 9, da lista número 5. Nós vamos fazer agora, ó, qual o trabalho realizado por uma força que varia a velocidade de um corpo de massa 3 kg de 8 metros por segundo a 10 metros por segundo. Presta atenção. Você tem um corpo, e sobre esse corpo tem uma força. E essa força acelera esse corpo para ele ganhar velocidade. Sendo que antes a velocidade inicial dele era de 8 metros por segundo. Depois que esse corpo aplicou, depois que essa força aplicou sobre esse corpo, ele passou a ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Ou seja, quem deu a esse corpo um aumento de velocidade foi essa força aplicada. E qual é a massa do corpo? De 3 kg. Então, quais são os dados do meu problema? Primeiro, a massa do corpo. A massa do corpo é importante. Segundo, a velocidade 1, no início, 8 metros por segundo. Depois, a velocidade 2, 10 metros por segundo. E o que o corpo quer? O corpo quer o trabalho da força realizada. De acordo com o teorema da energia cinética, o trabalho da força é mv2 ao quadrado sobre 2 menos mv1 ao quadrado sobre 2. Nada mais, nada menos do que a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Agora eu vou substituir os números nesta equação. Como que ficou? No lugar da massa eu coloco 3 vezes 10, que é a velocidade 2. A velocidade 2 é 10, ó, ao quadrado dividido por 2. Menos. No lugar da massa, eu vou repetir o número 3, porque a massa não mudou, né? O corpo não engordou nem emagreceu, continua o mesmo corpo, 3 kg, vezes a velocidade 1 agora é de 8, 8 ao quadrado sobre 2. Como é que eu resolvo essa expressão matemática? Com muita calma e muita tranquilidade. Pessoal, a gente não pode fugir disso, entende? A gente precisa entender que isso existe, a gente precisa ver isso. Então, eu não posso passar por cima disso. Então, a gente vai resolver com calma. E precisa ser revisto esse vídeo, ou essa parte do vídeo, quantas vezes for necessário, para que vocês aprendam, entendam isso, tá bom? Vamos lá. Vou fazer o que agora? Vou elevar ao quadrado, né? 3 vezes 10 ao quadrado, 100 dividido por 2. Menos 3 vezes 8 ao quadrado dividido por 2, só que 8 ao quadrado é 64. Então, aqui, eu simplesmente da linha de cima para a linha de baixo, eu elevei ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64. Agora eu vou fazer a próxima linha. O que eu fiz? Eu multipliquei 3 vezes 100, 300. Continua dividido por 2, menos 3 vezes 64 dá 192. Espero que dê, né? Tomara que esteja certo. Mas dá sim, 3 vezes 6, 18, 3, 12, dá 192, está certinho. Agora, eu tenho o mesmo denominador, aqui é 2, aqui é 2, basta subtrair em cima. Eu nem lembro como que eu fiz, eu vou ver agora como é que eu fiz. Eu fiz assim, ó, 300 dividido por 2 dá 150. 192 dividido por 2 dá 96. Aí depois eu fui e me subtraí.
150 menos 96, 54 joules. Então está aqui o resultado. Qual foi o trabalho injetado, qual foi a energia cinética injetada por trabalho dessa força? De 54 joules. Ou seja, essa força trabalhou nesse sistema para injetar 54 joules de energia cinética. Tudo bem? Tranquilo? Então, se eu perguntasse assim, quanto que variou a energia cinética nesse corpo? 54 joules. Porque antes ela tinha uma velocidade, agora ela tem outra velocidade. Por esse ganho de velocidade foi o que ela recebeu, o que foi injetado nesse corpo, a mais de energia cinética. Então, a variação da energia cinética é 54 joules, o trabalho realizado pela força é 54 joules. Vamos resolver um outro exercício também. Então, galera, vamos lá? O exercício número 10, da lista 5, diz assim, ó, qual o trabalho realizado pela força que age sobre um corpo de massa 4 kg? Então, qual é a massa, né? Qual é a massa do corpo? 4 kg. E a sua velocidade inicialmente era de 3 metros por segundo, após a atuação da força, a sua velocidade sobe para 5 metros por segundo. Tá? E ele quer o trabalho. Então, ou seja, ele quer o trabalho, ele dá a massa e dá as velocidades antes e depois. Então, quais são os dados que eu vou tirar do problema? Primeiro, a massa, de 4 kg. Segundo, a velocidade inicial, que é a velocidade no instante 1. E depois a velocidade no segundo momento, que é de 5. E o que ele quer? Ele quer o trabalho da força. Então, a gente vai fazer uso da expressão do teorema da energia cinética. Que teorema é esse? Diz o que? O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Todo mundo sabe a expressão da energia cinética. A expressão da energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Tá bom? Então, eu vou substituir nesta equação aqui os valores. Como é que fica? Ó, M vale 4. Então, no lugar de M, eu ponho 4. M4. No lugar de V1, eu ponho 3. No lugar de V1, eu ponho 3. Só que V1 está ao quadrado, então é 3 ao quadrado. No lugar de V2 é 5. 5 ao quadrado, 5 ao quadrado. Agora, resolvo as potências. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Depois eu multiplico em cima. 4 vezes 25 dá 100. 4 vezes 9 dá 36, né? E aí, depois eu faço o quê? Eu subtraio 100 menos 36, dá 64. 100 menos 36 dá 64. Continua tudo isso dividido por 2. 64 dividido por 2 dá 32 joules. Então, assim, o trabalho realizado da força resultante sobre este corpo de 4 kg de massa é de 32 joules. Ou seja, foi injetado, ou seja, esse corpo aumentou 32 joules da sua energia cinética. A variação da sua energia cinética é de 32 joules. Tudo bem? Então, show. Agora, vamos para o próximo exercício. E agora, vamos então para o exercício número 11, ainda na lista 5. Calcule o trabalho realizado por uma força que varia a velocidade de um corpo que tem massa 2 kg, de 5 metros por segundo para 1 metro por segundo. Opa, a energia cinética desse corpo, ela diminuiu. Isso significa que o trabalho realizado por essa força está no sentido contrário ao movimento. Esse trabalho vai ser negativo. Ele está retirando energia no sistema e transformando essa energia em outras formas. Então vamos primeiramente tirar os dados do problema. A massa do corpo é de 2 kg. Você tem agora a velocidade inicialmente de 5 metros por segundo e no segundo instante ela cai para 1 metro por segundo. O problema quer que a gente calcule o trabalho realizado por essa força. Bom, vamos usar o teorema, né, da energia cinética, onde diz que o trabalho realizado pela força resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, onde esta equação mv2 ao quadrado sobre 2 é a energia cinética final e mv1 ao quadrado sobre 2 é a energia cinética inicial. Então, vamos substituir os valores. No lugar da massa, eu vou colocar o 2. No lugar de V1, eu vou colocar o 5. No lugar de V2, eu vou colocar o 1, colocando 1. Agora, vou executar as potências. 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. E agora, vou multiplicar os números que estão nos numeradores. 2 vezes 1 dá 2. 25 vezes 2 dá 50. Todos os dois estão divididos por 2.
Então, se estão divididos por 2, eu vou simplesmente repetir o denominador e subtrair 2 menos 50. 2 menos 50, 48, negativo. Olha o sinal negativo aparecendo aqui. Uhul. Então, menos 48 dividido por 2. E aí, na divisão, dá menos 24 joules. Ou seja, o trabalho realizado por essa força é de menos 24 joules, onde esse menos indica que a energia cinética foi retirada desse sistema, ou a energia cinética foi retirada desse corpo, e, obviamente, foi transformada em outras formas de energia. Vai lá? Prazer, vamos para o próximo exercício agora, hein? E agora, pessoal, a gente vai resolver o último exercício da sequência de exercícios que fala sobre o teorema da energia cinética. É o exercício número 12 da lista 5. Tá? Então, nós temos aqui a seguinte ideia. O exercício fala assim, ó, um corpo de massa 10 kg, inicialmente em repouso. Essa palavra repouso indica para a gente que a velocidade dele nesse momento era zero. Então, a velocidade zero, a energia cinética inicialmente zero também. Bom, esse corpo ele é posto em movimento sob a ação de uma força que passa a agir nele e faz ele percorrer 40 metros. E ao final desses 40 metros, o corpo tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Ou seja, ele estava em repouso e através dessa força ele ganha a velocidade de 20 metros por segundo, depois de ter percorrido uma distância de 40 metros. O que o problema quer? Determinar o valor dessa força. Olha, aqui o problema não quer que a gente calcule o trabalho diretamente, ele quer que a gente calcule o valor da força. Faltou uma informação nesse problema que a gente vai considerar, que é a seguinte informação. A direção e o sentido da força é o mesmo que o deslocamento. Para quê? Porque quando a gente for usar aquela fórmula que tem o cosseno do ângulo vai valer 1. Aqui vai ter que usar aquela fórmula também. A gente vai ver. Vamos tirar os dados do problema. Bom, primeiramente nós temos aqui ó, a massa, que é 10 kg, a velocidade inicial. Inicialmente, a velocidade inicial é o repouso, então é 0. Depois nós temos a velocidade final, que é 20, e o deslocamento, que foi feito de 40 metros. O que o problema quer? Ele quer a força, não quer trabalho. Ele quer a força. Cara, para eu achar a força através da equação do trabalho, eu tenho que usar aquela equação antiga lá do 3.2, ó, essa daqui, ó. Porque ó, o trabalho da força ele é igual a força vezes a distância, que é 40 metros, vezes o cosseno do ângulo. Só que como a força a gente está considerando que tem a mesma direção e sentido do deslocamento, o cosseno do ângulo é 1. Então, ora, trabalho da força eu não tenho. O que eu vou usar? Eu vou usar o teorema da energia cinética para achar o trabalho da força. Entende? Porque eu tenho as velocidades, eu tenho a massa, eu consigo, através da equação do teorema da energia cinética, determinar o trabalho da força. Porque se eu tiver o trabalho da força, eu consigo calcular a força. Fechou? Então vamos lá. Ó. Através da expressão matemática do teorema da energia cinética, eu vou substituir os valores. Qual é o valor da massa? 10, 10, 10. Qual é a velocidade inicial? 0. 0 ao quadrado aqui, ó. Velocidade final, 20, 20 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Agora eu vou executar as potências. 20 ao quadrado, 400 vezes 10, dividido por 2. Menos. 10 vezes 0 ao quadrado é 0. 0 vezes 0 dá 0. Então está aqui, dividido por 2. A gente vai ver quanto que vai dar. Na próxima linha, o que eu tenho? 10 vezes 400 dá 4.000, dividido por 2. Menos 10 vezes 0, 0, dividido por 2. 4.000 menos 0, porque o 2 está de denominador aqui, o 2 é denominador, junto os denominadores. Né? Então fica 4.000 menos 0 dá 4.000. 4.000 dividido por 2. O trabalho da força que fez esse corpo sair do repouso e atingir 20 metros por segundo, depois de um deslocamento de 40 metros, o trabalho, a injeção de energia nesse corpo foi de 2.000 joules. Então, esse corpo ganhou 2.000 joules de energia cinética através do trabalho dessa força. Só que o problema não quer o trabalho da força, o problema quer a força. Aí eu pego este trabalho que está aqui de 2.000 joules e coloco ele aqui, ó. Trabalho da força é igual
2.000 igual a F, ó, que legal, vamos fazer a continha, 40 vezes 1, 40. Então, ó, 2.000 é igual a F vezes 40 vezes 1, 2.000 é igual a F vezes 40. Posso dizer que 2.000 é igual a 40F. Para achar o valor de F, o 40 que está multiplicando desce dividindo. F igual a 2.000 dividido por 40. F igual a 50 newtons. Fechou? Então, aqui a gente termina a sequência de exercícios sobre o teorema da energia cinética. Nós já fizemos lá atrás o exercício 5, 6, 7 e 8, referentes à energia cinética. Aqui nós fizemos o 9, 10, 11, 12, referentes ao teorema da energia cinética. E na nossa próxima sequência agora, a gente vai estudar a energia potencial. Tá bom? Um abraço a todos e bons estudos. E, ó, estudem! Olá, pessoal! Tudo bem? Agora nós vamos para o tópico falando sobre energia potencial. A energia potencial, ela está sendo estudada agora com o objetivo de nós definirmos a energia mecânica, lembra? Lembra que a energia mecânica é aquela energia formada pela energia cinética mais a energia potencial. Por isso, nós estamos estudando a energia potencial agora, porque a energia cinética nós já estudamos. Nós já estudamos a energia cinética, tivemos até o estudo de um teorema da energia cinética, que é uma comparação da variação da energia cinética com o trabalho, nos tópicos anteriores, aí nos slides anteriores. E agora chegou o momento da gente estudar a energia potencial, que para nós vai apresentar duas formas. Ou ela será potencial gravitacional, ou ela será potencial elástica. Pessoal, existem outras formas de energia potencial, mas como nós queremos definir dentro da energia mecânica, nós só vamos estudar a energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Tá bom? Bom, a energia potencial, eu costumo dizer que a energia é relacionada ao armazenamento energético, que poderá virar a ser energia cinética. O que significa isso? Existe um sistema que está armazenando uma certa quantidade de energia, e que quando essa energia deixar de ser armazenada e ela for transformada, ela vai ser transformada em energia cinética. Por isso eu escrevi esse texto aqui. Ó. Podemos dizer também que a energia potencial é a energia que pode vir a se tornar energia cinética. Tudo bem? É uma energia que depende da posição do objeto. Nós vamos ver que quanto maior a altura do objeto em relação à referência, maior vai ser a energia potencial gravitacional. Quanto menor a altura do objeto em relação à referência, menor será a energia potencial. Assim como quanto mais a gente esticar uma mola ou um elástico, maior vai ser a energia potencial elástica. Quanto menos a gente esticar, menor vai ser a energia potencial elástica. Então, a energia potencial é uma energia, primeiro, de armazenamento, que pode vir a se tornar cinética quando for transformada. Então, isso é uma definição de energia potencial legal. É uma energia que depende da posição do corpo em relação a uma referência, para se dizer se tem mais ou menos energia armazenada. E para nós, neste momento, como nós estamos definindo, ou com o objetivo de definir a energia mecânica, nós só vamos estudar a energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, porque existem outras formas também de você armazenar energia. Tudo bem? E a primeira energia que nós vamos estudar é a energia potencial gravitacional. E o que diz para a gente isso? Vamos lá. Tudo que está no alto, em relação ao solo, possui energia potencial. Quando o menino segura uma bola, a energia desta bola está relacionada à altura dela a partir do chão. Se o menino abandona a bola, esta energia potencial é transformada em energia cinética, que vai ser representada pelo movimento da bola, que você vai ver, obviamente, quando essa bola cair. A equação da energia potencial gravitacional ela vai ser dada por essa expressão matemática aqui. É PG igual a mgh. Vamos entender cada letrinha dessa. EPG, gente, é uma sigla que vai representar energia potencial gravitacional. Vai ser medida em joules. O M vai representar a massa, que vai ser dado sempre em quilogramas. O G, a gravidade, o campo gravitacional. Olha, no nosso caso, nós vamos resolver exercícios na Terra. Então, o campo gravitacional na Terra vai ser próximo à superfície. Sempre vai ser o mesmo valor.
G vai ser a gravidade, provavelmente, da Terra. Mas se a gente for para um outro planeta e a gravidade mudar, ou se a gente acabar indo para uma certa altura, onde essa gravidade na Terra mudar também, o problema deverá informar, vai informar para a gente. Tá bom? Mas, no momento, a gravidade, o campo gravitacional terrestre para a gente vai ser sempre próximo à superfície e sempre com um valor constante, que os exercícios vão informar também. Tá bom? E H vem de altura. Né? H vai representar a palavra altura, que vai ser medido em metros. E aí, então, nós temos que a energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. Fechou? Vamos fixar essa equação resolvendo um exercício da lista número 5, que eu não consigo passar por aqui. Então, eu vou fazer o exercício agora. Um abraço aí e até o próximo slide. E vamos resolver o exercício, né, da lista 5, o número 1 agora. A gente vai fazer uma sequência, número 1, 2, 3 e 4. Né? Nos exercícios, que esses exercícios 1, 2, 3 e 4, eles envolvem a parte da energia potencial gravitacional. Bom? Então, primeiramente, aí vamos ler o exercício número 1 da lista 5. Um corpo, né? Um corpo de massa 2 kg está a uma altura de 160 metros do solo. Calcular a energia potencial gravitacional desse corpo em relação ao Sol, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Só como é o primeiro exercício, eu vou resolver ele com bastante calma e fazendo algumas referências importantes. Primeiro, um corpo de massa 2 kg. Pô, legal. Eu já sei que a massa é um dado, porque eu preciso dela. Legal. A uma altura de 160 metros do solo. Gente, parece que não, mas aqui tem duas informações importantes. Primeiro é a altura, 160 metros, é o H da fórmula. Né? H da fórmula aqui, ó. O H da fórmula aqui. Acabei passando pela gravidade, mas o H da fórmula. Mas a uma altura de 160 metros é o H. Só que ele completa falando do solo. E isso é muito importante no cálculo da energia potencial. Porque quando ele fala do solo, ele diz que a referência dessa altura está no chão. Poderia ser a referência na base de uma mesa, ou poderia ser essa referência no segundo andar de um prédio. Não, ele disse que é 160 metros do solo. Isso significa que a minha energia potencial gravitacional, ela começa no solo, ela é zero no solo. E ela vai ficando maior à medida que eu vou aumentando a minha altura. E ele quer justamente que eu calcule o valor da minha energia potencial gravitacional a uma altura de 160 metros do solo, referência solo. E ele diz o seguinte para mim, ele fala que a gravidade no local mede 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor de G. Então, ó, eu tenho massa, eu tenho gravidade, eu tenho altura. E ele quer que eu calcule a energia potencial gravitacional. Qual é a expressão matemática? É PG igual a mgh. Então, eu vou substituir os valores. No lugar de massa, eu ponho 2, no lugar de gravidade, eu ponho 10, no lugar da altura, eu ponho 160. 2 vezes 10 vezes 160. A energia potencial gravitacional desta massa de 2 kg é de 3.200 joules. Olha, só para ter noção de uma coisa. Se esse corpo, que está a 160 metros de altura, for abandonado, desprezando a resistência do ar, a energia que está armazenada nele, de 3.200 joules, ela vai ser transformada em movimento, não vai? Isso significa que quando ela chegar no solo, qual vai ser a energia potencial gravitacional no solo dessa massa? Zero. Porém, toda essa energia de 3.200 joules que estava armazenada lá em 160 metros de altura, quando chegar ao solo, vai estar toda ela na forma de quê? De movimento, de energia cinética. Então é como não? É assim. Toda a energia potencial gravitacional lá em cima, no ponto que eu calculei, a 160 metros de altura do solo, toda essa energia potencial gravitacional, quando esse objeto cair livremente, chegar imediatamente antes de bater no solo, ele vai estar todo na forma de energia o quê? Cinética, é isso. Lembra da definição de energia potencial? Lembra que energia potencial é uma energia armazenada
que pode vir a se tornar o quê? Cinética? É isso aí. A 160 metros de altura, eu tenho uma energia armazenada nessa massa de 2 kg de 3.200 joules, que quando ela for abandonada, à medida que ela diminui a altura, e quando ela chegar imediatamente antes de tocar o solo, que a sua altura for zero, toda essa energia que lá era 3.200 vai ser transformada em energia de quê? De movimento, energia cinética. Entende? Então, aquela energia potencial vai ser transformada em energia cinética. Por isso, eu posso garantir com todas as minhas forças que eu estou sim calculando uma energia potencial. Por que uma energia potencial? Porque ela está sendo armazenada e pode vir a se tornar cinética. Tá bom? Então, eu falei um pouquinho mais desse exercício justamente para fixar a ideia de energia potencial e gravitacional. Tá bom? Agora, a gente vai resolver o exercício 2, também na lista 5, sobre energia potencial que? Gravitacional. Então, vamos resolver para ver se é a mesma coisa. Vamos lá. Determine a energia potencial gravitacional, ou seja, determinar a energia potencial gravitacional em relação ao solo. Gente, ele está dizendo a referência de uma jarra com água de massa 2 kg, que está sobre uma mesa de 0,80 metros de altura, no local onde a gravidade mede 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, a maioria das vezes a gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Só quando o problema quiser complicar, vai dar 9,8. Mas acredite, 10 metros por segundo ao quadrado vai ser a ideia geral para a nossa gravidade, tá bom? Vamos tirar os dados do problema, a massa, 2 kg. Né? Então, vamos lá, a massa, 2 kg. Né? Tá 3. Agora, nós temos a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Nós temos uma altura de 0,80 metros. Ele quer a EPG. Qual é a expressão? EPG igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Tudo bem? Então, vou fazer assim, ó. Vamos pensar assim. Eu tenho aqui uma base de uma mesa, né? Essa mesa tem uma base. Vou botar outro pé nessa mesa aqui, porque se eu não botar outro pé, a mesa cai, né? Então, aqui tem a mesa. Aqui está uma jarra. Vamos tentar desenhar uma jarra aqui. E essa jarra sobre essa mesa está a uma altura do solo de 0,8 metros. Aqui é o meu chão, ó, meu solo. Então, essa jarra, a 0,80 ou 0,8 metros, da mesma coisa, tá? Do solo, possui uma energia potencial gravitacional. E é essa energia potencial gravitacional que eu vou querer medir. Então, para eu calcular essa energia potencial gravitacional, repare, em relação ao solo, ó, em relação ao meu zero, está aqui, ó, o meu 0 metro está aqui, o meu 0 metro, tá que letra feia, mas está aqui. Então, qual é a energia potencial desse jarro que tem água aqui em relação ao solo? Bom, eu vou pegar o quê, gente? Agora eu vou pegar a minha expressão matemática e vou substituir os valores. A massa de 2 kg, a gravidade mede 10 e a altura de 0,8 metros. Então, vamos lá. 2 vezes 10 dá quanto? 2 vezes 10. 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 0,8, 16. Então, a energia potencial gravitacional dessa jarra aqui em cima é de 16 joules. Isso se eu viesse aqui, tirasse essa mesa, de repente, dessa jarra, ela iria começar a cair e imediatamente antes de atingir o solo, toda a sua energia potencial gravitacional de 16 joules se transformaria em energia cinética de quanto? De 16 joules. Isso desprezando todos os atritos, todas as interferências, etc, etc, etc. Tudo bem, pessoal? Resolvido o exercício? Tranquilo? Espero que tenham entendido isso aí. Bom? E aí, galera? Beleza? Então, vamos agora para o exercício 3, né? Ainda da lista 5. Vamos fazer o cálculo agora. E aqui está dizendo o quê? Vamos lá. Quanto varia
quanto varia a energia potencial gravitacional de uma pessoa de massa 80 kg ao subir do solo até uma altura de 30 metros. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, pessoal, a gente precisa pensar em duas situações, não uma. A maioria das pessoas que tentarem resolver esse problema vai jogar logo numa fórmula e vai achar uma resposta e vai pensar que essa é a resposta correta. O quanto varia vai dar o mesmo número, só que nós temos que pensar em duas situações quando a gente tem a palavra varia. Quando tem a palavra varia, tem o antes e tem o depois. Então, ó, por exemplo, quais são os dados desse problema? Primeira coisa, ó, primeiramente a massa da pessoa é de 80 kg. Segundo, a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, até aí tudo bem. Só que agora, a altura é de 30 metros. Só que a gente não pode esquecer que nós temos essa pessoa em dois momentos. No momento que está no solo e no momento que vai estar a 30 metros de altura. Então, eu tenho dois momentos, eu tenho dois cálculos para fazer da minha energia potencial gravitacional. Por quê? Eu tenho um momento que ele está no solo e eu vou ter um momento que ele está a uma altura de 30 metros. Então, eu vou pegar aqui o pincel, vou desenhar aqui. Ó. Imagina seria a situação assim. Ó. Aqui está o solo, o chão, e a pessoa está aqui embaixo. Então, inicialmente, essa aqui seria o meu 0 metros. Só que essa pessoa, depois ela vai subir e vai para uma altura de quanto? De 30 metros. Então, aqui eu vou fazer a minha bolinha. Ó, minha pessoa vai estar a uma altura agora de quanto? De 30 metros. Entende? Então, ficou feio pra caramba. Eu tô até com vergonha. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Pelo amor de Deus, ficou muito feio. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Vamos lá, vamos lá. Aqui está a altura aqui embaixo, aí ela vai subir até uma altura de 30 metros. Então, vou fazer a bolinha aqui, ó. Essa bolinha está aqui em cima. Essa altura aqui, ó. Essa altura aqui vai valer 30. Deixa eu ver se eu faço um 3 melhor. 0 metros. É isso. Então, ó, aqui ela vai ter uma energia potencial. Aqui ela vai ter uma energia potencial quando ela está no solo. Aqui é o solo. E aqui em cima ela vai ter outra energia potencial quando ela está a uma altura de 30 metros. Então, são dois pontos. Por isso, eu tenho duas energias aqui para calcular. Então, olha só. No solo, aqui embaixo, qual seria a energia potencial gravitacional? Seria a massa, que é 80 kg, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é quanto? 0. Então, a energia potencial gravitacional no solo é de 0 metros por segundo. Desculpa. A energia potencial gravitacional no solo é de 0 joules, ou 0, né? Qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0. Agora, lá em cima, no ponto mais alto, aqui em cima, já não muda. Ó, a EPG lá em cima, no ponto 2, é a massa vezes a gravidade vezes a altura. 80 vezes 10 vezes a altura agora de quanto? De 30 metros. A energia potencial lá em cima seria 80 vezes 10, 800 vezes 30, 24.000 joules. Aí, qual seria a resposta? Ah, professor, a resposta é 24.000 joules. Cara, a resposta é 24.000 joules, só que a gente precisa interpretar o que o problema pediu, entende? Porque não adianta você resolver só jogando na fórmula e resolver na matemática, porque senão, em alguns momentos, pode ser que o resultado não vai dar o mesmo valor. Se você for dar uma resposta coerente para esse exercício, seria, ó, a energia potencial gravitacional variou de 0 a 24.000 joules. Essa seria a resposta correta desse problema. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A ideia do solo e a ideia dos 30 metros. Principalmente quando o problema pergunta quanto varia a energia potencial. Tá bom? Um abraço a todos aí, um beijão. E agora a gente vai para o exercício número 4, o último exercício dessa sequência de energia potencial gravitacional. Nós já resolvemos o 1, resolvemos o 2, resolvemos o 3. Agora vamos resolver o número 4, o exercício número 4, para fechar essa ideia de energia potencial aí gravitacional. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar aqui com o exercício dizendo assim para a gente, ainda na lista 5, tá? Exercício 4.
Um corpo de massa 2 kg tem energia potencial gravitacional de 1000 joules. Opa, ele deu o que todo mundo achava que ia calcular. Pam, 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 pam. É verdade aqui, ó. Ele está dizendo que o corpo de 2 kg tem energia potencial gravitacional de 1000 joules. Em relação a quem? Ao solo. Olha, em relação ao solo. Olha o solo, gente, pelo amor de Deus. Sabendo que a gravidade do local é de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura, a que altura o corpo encontra-se do solo. Então, novamente, vale a pena eu fazer o meu desenho esquisitão aqui, ó. Eu tenho solo, certo? Eu tenho um corpo que está a uma altura do solo, que está o corpo, de massa 2 kg a uma certa altura do solo. Ele quer saber que altura é essa, quanto que mede essa altura aqui, H, ó. Daqui até aqui, quanto que mede essa altura em relação ao 0 metro que está aqui embaixo, ó. Aqui que é o solo, entendeu? Então, esse corpinho aqui é o corpo, tá? Então, vamos lá. Esse é o corpo que está a uma altura do solo, onde o solo é a minha base, minha referência. Ele possui uma energia de 1000 joules aqui em cima, e a gravidade desse local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer que eu calcule a altura, o H. Então mudou alguma coisinha, né? Vamos lá, os dados do problema, vamos ver? 2 kg de massa, a gravidade é 10, a energia potencial gravitacional a essa altura que eu quero calcular em relação ao solo é de 1000 joules. Qual o valor de H? A expressão matemática a gente já sabe que é mgh, então eu vou substituir os valores. No lugar de EPG eu ponho 1000, porque são 1000 joules. No lugar da massa eu ponho 2, que são 2 kg. Né? No lugar da gravidade, 10, que são 10 metros por segundo ao quadrado. E no lugar da altura, H, porque eu não tenho H. H eu não tenho. Eu vou achar o H agora. Esse H que eu quero saber. Esse H em relação ao solo, né? Porque ele deu a referência da energia potencial em relação ao solo. Então eu tenho aí, ó, 2 vezes 10 dá 20, vezes H dá 20H igual a 1000. O 20 que está multiplicando passa dividindo. 1000 dividido por 20 dá 50. A altura em que esse corpo de 2 kg encontra-se do solo é 50 metros. Para ele possuir essa energia de 1000 joules de energia potencial gravitacional. Tá bom? Só um abração. Fechamos o ciclo da energia potencial gravitacional. E até a próxima. Um beijão, um abração. Espero que tenha, né? Espero que vocês tenham gostado e espero que estejam assistindo aí, para que vocês aprendam mais, né? Tá bom? Um abração, fiquem com Deus. E aí, pessoal, chegamos agora ao estudo da energia potencial elástica, né? A energia potencial elástica também é uma forma de energia potencial, pelo fato dela poder vir a se tornar cinética, né, quando ela for ser transformada. Bom, aí nós temos o exemplo aqui de uma seta, né? Na minha época, isso era chamado de seta, que é nada mais do que um dispositivo formado por um gancho, né? Você tem aqui um elástico, e nessa extremidade você coloca uma pedra. Na minha época, a gente colocava um couro para a gente colocar a pedra em volta do couro. Né? Aí a gente faz o quê? A gente fazia, né? Eu não faço mais. A gente estica, né? Nós esticávamos isso aqui, deformávamos este elástico, e à medida que quanto mais nós esticávamos isso, maior a energia potencial armazenada no sistema. E quando nós soltávamos, o que acontecia? A pedra, né, ganhava movimento, assim como o elástico. Né? Você via claramente que a pedra ganhava energia cinética. Então, de acordo aqui, né, com o texto, nós temos isso aqui, ó, a energia potencial elástica. Nós temos o quê? Ó? Quando puxamos um elástico, provocando uma deformação, ou seja, uma mudança na forma do elástico, pois estamos esticando ele, e largamos em seguida, a energia armazenada na tira do elástico se transforma em energia cinética, que é representada pelo movimento do elástico e da pedra no estilingue, né? No caso também, isso aqui também é chamado de estilingue, né? Bom, aí a energia elástica é armazenada e, por isso, é um tipo de energia potencial associada à deformação de um corpo. Qual o corpo que foi deformado aqui no nosso exemplo? O corpo que foi deformado é o elástico.
né? E se eu quiser mensurar, medir essa energia potencial elástica, o que eu devo fazer? Bom, eu devo aplicar esta equação matemática aqui, ó. EPE, ou seja, energia potencial elástica, que vai ser medida em joules, que nós não podemos esquecer, a gente precisa ter sempre em mente, é que quando você relaciona aí uma equação matemática dentro de um contexto físico, contexto da ciência natural, você sempre vai ter siglas que representam as grandezas. Por exemplo, quando você vê EPE, é um conjunto de letras, ou seja, é uma sigla que vai representar a energia potencial elástica. Só que toda a grandeza física, ou a maioria das grandezas físicas, elas sempre vão ter uma unidade, né? Ou seja, uma unidade padrão. No nosso caso, ou seja, a energia potencial elástica, que é representada pela sigla EPE, será medida em unidade Joule. Tudo bem? Nós temos uma outra grandeza física aqui, ó, representado pela letra K, que vai ser uma constante elástica. Essa constante elástica, ela tem a ver com o tipo de elástico, o tipo do material que vai esticar, que vai deformar. Pode também ser uma mola, então nem sempre a mola você precisa esticá-la para você ter uma deformação. As molas também podem ser comprimidas. No caso aqui de um elástico, você só vai conseguir armazenar energia elástica se você esticar o elástico, tá bom? Então, essa constante elástica, ela tem, na verdade, tudo a ver com o tipo de material com que é feito, né, o objeto que vai deformar. No caso aqui, o elástico, no caso de uma mola, seria o tipo de material e a forma que a mola tem, seria uma propriedade intrínseca do corpo que vai sofrer a deformação. Tudo bem? Essa constante elástica, representada pela letra K, ela tem uma unidade, olha, ela é medida em newtons por metro, tudo bem? É a unidade da constante elástica. E quem é o X? O X, pessoal, vai representar o tamanho, o quanto eu estou esticando o elástico, ou se for uma mola, o quanto eu estou esticando uma mola ou comprimindo uma mola. E é a unidade que se mede, no caso, essa distância de compressão ou essa distância de estiramento da mola do elástico, ela vai ser medida aqui em metros. Então, isso é importante. E quando eu quero calcular essa energia, então, qual é a relação matemática? A energia potencial elástica é igual a uma constante vezes a deformação x ao quadrado dividido por 2. Então, assim, parece coisa do outro mundo, parece assustador, mas não é. É uma relação simples matemática, ou seja, você pega um número da constante, multiplica pelo quanto você deformou elevado ao quadrado e divide por 2. Esse número que vai dar aqui, medido em joules, é a energia potencial que foi armazenada no dispositivo. E energia tal que é chamada de potencial, por quê? Porque quando formos transformar essa energia, ela vai virar energia cinética. Tem que virar energia cinética, que é a definição que nós vimos aí nos slides anteriores do que vem a ser energia potencial. Tudo bem? Então, fechou. Um abraço aí. Até o próximo slide. E aí, pessoal? Tudo bom? Então, vamos resolver um exercício para fixar, né, como se fosse um exemplo, a energia potencial elástica. Bom, o exercício aqui diz o seguinte: uma mola elástica ideal de constante elástica K igual a 500 newtons por metro. Ela está deformada de 2 centímetros. Opa, centímetros. Bom, o problema é que a energia elástica armazenada nesta mola. Então, ou seja, existe uma mola com uma propriedade, né, uma constante elástica, algo intrínseco a ela, de forma que ela precisa receber uma força de 500 newtons para, vamos supor assim, deformar 1 metro. É uma propriedade da própria mola. Bom, mas só que essa mola, ela está deformada apenas 2 centímetros. E se ela está deformada, e essa deformação é elástica, né, então dentro desse sistema tem uma energia armazenada, de forma que quando ela for liberada, essa energia potencial elástica
vai se transformar em energia cinética. O que eu preciso fazer para resolver esse problema? Bom, então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa tirar os dados do problema. Quais são os dados do problema? Bom, nós temos a deformação da mola dado em centímetros, nós temos a constante elástica da mola, que vale 500 newtons por metro, e o problema pede para que nós façamos o cálculo da energia potencial elástica. Tranquilo? Até aí tudo bem. Bom, mas antes da gente partir para a resolução do problema em si, nós precisamos resolver a questão da deformação, porque ela está em centímetro. Então, a gente vai transformar de centímetro para metro. Como que eu transformo de centímetros para metro? Eu divido por 100. Então, eu pego x é igual a 2, dividido por 100, x é igual a 0,02 metros. E aí a gente precisa ter muita atenção, porque para resolver o problema aqui, no caso, a energia potencial elástica, a gente tem a expressão que a energia potencial elástica é igual a constante vezes a deformação elevado ao quadrado sobre 2. Mas muita gente costuma errar quando na hora de substituir, né, o valor de x. Quando x está em centímetros, eu não posso colocar aqui em centímetro. Eu preciso colocar o valor que está em metros. Então, ficaria assim, ó. A energia potencial elástica fica igual a 500 vezes 0,02 ao quadrado dividido por 2. Pessoal, eu costumo colocar entre parênteses, não seria necessário pôr entre parênteses aqui, mas eu gosto, é uma coisa pessoal minha, tá? Então, eu coloquei entre parênteses o 0,02 para mostrar que eu preciso elevar ao quadrado primeiro. Ah, mas se tivesse sem parênteses, mostraria do mesmo jeito. Sim, mostraria. Só que eu gosto. Questão pessoal. Magno, se eu não colocar entre parênteses, vai estar errado? Não, não vai estar errado. Tudo bem? Tá, então vamos continuando aqui. Bom, 0,02 vezes 0,02 dá 0,0004. 0,0004 vezes 500 dividido por 2. 0,0004 dividido por 2 vai dar 0,0002, que vezes 500 vai dar 0,10 joules. Então, qual é o valor da energia potencial elástica armazenado nesta mola ideal de constante elástica 500 newtons por metro, que está distendida, deformada em 2 centímetros? A energia potencial elástica dessa mola vale 0,10 joules. Tudo bem? Então, terminamos o problema e vamos partir para outro problema. E aí, galera, e aí, pessoal, chegou o tão momento esperado, né? O mais esperado de todos os momentos, que é o momento onde nós vamos fazer o cálculo da energia mecânica, né? Ou seja, realmente agora, depois de nós termos estudado a energia cinética, depois de termos estudado a energia potencial sob as duas formas, gravitacional e elástica, agora sim nós vamos aplicar a equação da energia mecânica, onde a energia mecânica é igual à energia cinética mais energia potencial. E para exemplificar essa equação, cálculo da energia mecânica, nós vamos resolver o exercício extra número 2. Esse exercício não está na lista 5 e é um exercício onde nós vamos mostrar como vamos fazer o cálculo da energia mecânica. Bom, eu fiz aqui embaixo uma representação simulada, né, do exercício, onde você tem essa barrinha aqui em cor amarela representando o solo, o chão, e você tem essa esfera preta aqui representando a pedra. Porque o exercício, na verdade, diz assim, ó, uma pedra de massa 10 kg, ou seja, a massa dessa pedra tem valor 10 kg, é arremessada verticalmente para cima em um determinado ponto de sua trajetória, que é o trajeto que a pedra vai fazer, a sua altura vale 2 metros em relação ao solo e possui uma velocidade nessa altura de 3 metros por segundo.
calcule a energia mecânica da pedra no ponto citado em relação ao solo. Tem sempre que mandar o referencial, a referência ao solo. Então, como que ficaria essa animação aqui, pessoal? Ficaria assim, ó. A pedra é arremessada para cima, ela vai no ponto mais alto, desce. Aí eu fiz essa simulação repetir mais vezes, ela vai repetir de novo, e quando ela chega aqui nesse ponto, a 2 metros de altura, sua velocidade, ela ainda estava subindo, reparem que ela ainda estava subindo, eu só congelei a imagem para a gente fazer a análise do problema. Sua velocidade a 2 metros de altura é de 3 metros por segundo, sua altura em relação ao solo é de 2 metros. Vamos coletar os dados dessa animação aqui, ó, que nós acabamos de ver nesse ponto. Então, nós temos aí a massa, 10 quilogramas, a gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, apesar de não ter sido dito aqui, mas nós estamos na Terra, no nosso planeta, então a gravidade próxima à superfície da Terra é próxima a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer que calculemos a energia mecânica desta pedra. No caso, essa pedra está a 2 metros de altura do solo, e a energia que ele quer em relação ao solo, e a sua velocidade é de 3 metros por segundo, nesse ponto. E no caso que eu parei aqui, que eu congelei a imagem, a velocidade dessa pedra estava para cima, pois ela ainda iria subir até o ponto mais alto, e depois ela retornaria. Fechou? Então, de acordo com a expressão, a energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Né? Aqui, ó, energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Aqui a expressão. Nós sabemos a equação da energia cinética. Qual é? mv ao quadrado sobre 2. Neste caso aqui, nós sabemos qual é a expressão da energia potencial, porque ela está sobre a forma gravitacional. Aqui não tem nada esticando, não tem nada comprimindo, não tem mola, não tem elástico. Então, a energia potencial ela não é elástica. Nesse caso, ela é uma energia potencial gravitacional. Então, no lugar da energia potencial, eu ponho M vezes G vezes H. Agora, eu vou substituir os valores. Olha, vamos lá. Qual é o valor da massa da pedra? No lugar de M, eu coloquei 10. No lugar de M, eu coloquei 10. Qual o valor da velocidade da pedra? 3. No lugar de V, eu coloquei 3, elevado ao quadrado, dividido por 2. Mais. Qual o valor da gravidade? O valor da gravidade é 10. E a que altura a pedra está do solo? 2 metros, coloquei 2. Então, olha, eu simplesmente substituí os valores. Agora eu vou resolver esta continha. Vamos lá. 3 ao quadrado dá 9. Então, eu tenho 10 vezes 9 dividido por 2. Mais 10 vezes 10 vezes 2, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 2, 200. Então, agora eu vou mais uma linha. Olha, 10 vezes 9, 90, dividido por 2, mais 200. Porque os 200 continuam aqui. Eu não posso somar enquanto não resolver a fração aqui. 90 dividido por 2, quanto que dá? 45. Então, a energia mecânica vai ser igual a 45, que é do 90 dividido por 2, mais 200. Então, a energia mecânica é igual a 245 joules. Então, qual a energia mecânica dessa pedra que foi arremessada verticalmente para cima e quando ela estava a uma altura de 2 metros do solo e sua velocidade era, na verdade, de 3 metros por segundo. Então, a energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Eu junto todas as duas na mesma expressão e calculo, e o seu valor é 245 joules. Então, fizemos o primeiro cálculo, realmente, do objetivo desse slide todo. Então, 1h e 10, eu não sei quantos minutos, ou 1h20 depois de todo o início, de todo o começo, nós realmente chegamos ao fechamento, né, a obra de arte da energia mecânica, ou seja, calculamos a energia mecânica desta pedra neste ponto a 2 metros de altura com velocidade de 3 metros por segundo. Pessoal, refaçam esse exercício, revejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias para vocês entenderem como é o passo a passo da resolução do cálculo da energia mecânica
dessa pedra neste exercício, tá bom? Um abração a todos, fiquem com Deus, um abraço. Olá, pessoal, exercício extra número 3, também sobre energia mecânica, o último, né, dessa sequência aqui da energia mecânica de slides. Último exercício para nós fazermos. Esse exercício ele vai trabalhar a questão da energia mecânica envolvendo a energia cinética e a potencial elástica, diferente do anterior, que foi a energia cinética e com a energia potencial gravitacional, para o cálculo da energia mecânica. E esse exercício diz o seguinte, olha, vamos lá, ó, vamos fazer a leitura desse exercício aqui. Ó. Nós temos, então, um corpo de massa 10 kg. Que corpo é esse? Esse amarelinho aqui. Né? Ele está preso à extremidade de uma mola, cuja constante elástica mede K igual a 1000 newtons por metro. E essa massa que está presa a esta mola, ela oscila em torno da posição de equilíbrio O. Então vamos entender esses termos aqui. Olha só. Uma pessoa estica a mola até o ponto B, abandona a mola esticada dá movimento à massa, né, de 10 kg, e ela sai do ponto B, passa pelo ponto O, vai até o ponto C, retorna ao ponto B, e aí essa GIF faz a repetição de todo esse movimento. Mas se você for parar para pensar, ou para entender, essa palavra oscila em torno da posição de equilíbrio, significa que se eu soltasse essa mola e não encostasse mais nela, a massa, na verdade, essa massa ficaria indo e voltando, ó. Ponto B, ponto C, ponto B, passa pelo ponto O, vai no ponto C, volta pelo ponto O, vai no ponto B, ou seja, ficaria no vai e vem. Esse vai e vem está falando essa palavra oscila aqui, tá? Em torno da posição de equilíbrio seria esse ponto O. O que seria esse ponto O? Seria o ponto onde a mola não está nem distendida e nem comprimida. Reparem que do ponto O para cá, ela está esticada, distendida. Do ponto O para cá, pro lado de lá, para o ponto C, ela está aqui, ó, comprimida. Nesse ponto ela está comprimida. Então, ou seja, essa oscilação em torno do ponto de equilíbrio seria isso. Ó. Sai de B, vem a C, volta a B. Volta. Aí o cara estica B, está esticada, C está comprimida, aí volta, passa pela posição de equilíbrio, onde ela não está nem comprimida e nem distendida. Então, seria mais ou menos essa ideia desse corpo de massa 10 kg, né, preso a uma mola de constante elástica 1000 newtons por metro, que oscila em torno dessa posição de equilíbrio. Seria esse aqui, essa seria a ideia, né, do que seria isso. Tudo bem? Mas e aí? E aí, Magno, o que seria isso? O que a gente vai calcular aqui? Bom, aí vem agora o comando. Ó. Em um determinado instante, quando a mola está distendida de 10 centímetros, entende? Então, a mola está distendida de 10 centímetros e o corpo possui velocidade de 1 metro por segundo. Então, ou seja, vai existir um momento aqui em que o corpo está distendido em relação à posição de equilíbrio de 10 centímetros e, nesse momento, o corpo possui uma velocidade de 1 metro por segundo. É nesse instante aqui, nessa configuração aqui, ele quer saber qual o valor da energia mecânica desse sistema. Então, esse é o bang. Esse aqui é o que a gente vai fazer. Então, primeiros dados. Quais são os dados? A massa do corpo, 10 kg. A posição de equilíbrio do ponto O até a posição que a massa se encontra nesse momento. A mola encontra-se distendida aqui de 10 centímetros. Então, a distância daqui até aqui é de 10 centímetros. Tudo bem? A energia mecânica é o que nós queremos calcular. A mola, ela tem uma constante elástica de 1000 newtons por metro. E a velocidade da massa, nesse instante, é de 1 metro por segundo. Fechou? Bom, nós temos aqui, primeiro, passar esse valor da deformação x aqui de centímetro para metro. Então, nós temos isso aqui, ó, transformando de centímetros para metro. Nós precisamos dividir por 100. Então, dividindo 10 centímetros por 100, eu tenho 0,1 metro. Então, em vez de colocar na posição x, lá da equação, 10 centímetros, eu vou colocar 0,1 metro. Qual é a equação que a gente vai usar? A mesma. A energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial.
Bom, aí a energia cinética tem a sua equação e a energia potencial tem a sua equação. Qual que eu vou usar? Qual a equação da potencial eu vou usar aqui? A elástica ou a gravitacional? Gente, eu vou usar a elástica. Por quê? Porque eu estou falando de mola, estou falando de sistema que armazena na forma elástica a energia. Então, eu tenho que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2 e a energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2. Agora nós vamos substituir os valores na equação. No lugar da massa eu coloco 10 kg. No lugar da velocidade eu coloco 1 metro por segundo, 1 ao quadrado, dividido por 2. Mas, agora eu vou para outra parte da equação. No lugar da constante K eu coloco 1000. No lugar de x, que é a distensão da mola, o quanto a mola está esticada, eu não coloco 10 centímetros, eu preciso colocar o valor em metro, 0,1 metro ao quadrado, dividido por 2. Bom, depois disso, pessoal, eu vou calcular a energia mecânica. Ó. 1 ao quadrado, 1. 0,1 ao quadrado, 0,01. Então, 0,1 ao quadrado dá 0,01, sim, dá 0,01. Depois disso, eu faço a multiplicação dos números aqui em cima. Ó. 10 vezes 1, 10. 1000 vezes 0,01, 10. Então, eu tenho 10 dividido por 2 mais 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Mais 10 dividido por 2, 5. 5 mais 5, 10 joules. Então, a energia mecânica, neste instante, no instante que ele quer que faça o cálculo, na configuração aqui, ó, que a mola está distendida de 10 centímetros e o corpo possui velocidade de 1 metro por segundo, neste momento, a energia mecânica do meu sistema é de quanto? De 10 joules. Fechou? É isso aí, pessoal. Espero que vocês aproveitem, tá, o vídeo. Voltem e revejam a resolução desse exercício quantas vezes for necessário, para que vocês realmente entendam a resolução desse e dos outros exercícios, tá bom? Ó, um abração, fiquem com Deus e até a próxima.